Meus queridos irmãos e irmãs, em Jesus Cristo e Nossa Senhora, nós hoje, meus irmãos e irmãs, como vocês ouviram, nós estamos celebrando a solenidade da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesta solenidade, podemos interpretá-la como uma palavra só, que é justamente comunidade. Comunidade de amor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então veja, meus irmãos, todas as vezes que a gente faz o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, lembre-se, comunidade de amor. E é interessante, meu irmão e minha irmã, que durante todo esse tempo que nós estamos celebrando, já que nós estamos no tempo comum, iniciando hoje a 11ª semana do tempo comum, esse tempo que Jesus faz uma catequese para cada um de nós, ele estimula para o ouvinte a beleza da ação do Espírito Santo de Deus. Em que momento da nossa vida eu sinto que a minha atitude foi uma atitude provocada pelo Espírito Santo de Deus? Vejam que as 3 leituras de hoje são belíssimas e elas por si só já explicam a beleza do Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade. É interessante, meu irmão e minha irmã, que muitas vezes a gente passa em frente a uma igreja, a gente sempre faz o sinal da nossa cruz, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Padre Zezinho tem uma música bonita, quando ele diz assim: eu vim de lá do interior, aí passa pela frente da igreja e se benze pensando em Deus. Comunidade de amor. Mas nós sabemos, meu irmão e minha irmã, que para entender a beleza desta comunidade, precisa realmente ter muita fé, porque não é fácil, para nós entendermos a Santíssima Trindade, porque ela é um mistério, e sendo um mistério, a gente não desvenda. Porque a partir do momento que você desvenda um mistério, aí já não passa a ser mais mistério. Mas a Santíssima Trindade, ela é um mistério que nos faz bem, desde que eu acredite que Jesus Cristo foi o enviado do Pai. E o Jesus Cristo sendo enviado do Pai, ele preparou os seus discípulos, porque ele disse: eu vou para junto do Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, porque os discípulos, apresentam as leituras de hoje, eles não ficaram assim muito alegres, porque não entenderam. O Senhor vai nos deixar, vamos ficar órfãos, e agora, o que eu vou fazer? Aí Jesus promete para eles: eu vou enviar-lhe o Espírito, o Paráclito. Ele vai fazer com que você dê continuidade à minha missão. Nós estamos aqui, meu irmão e minha irmã, justamente para nos fortalecer para a grande missão. Da mesma maneira que Jesus preparou os discípulos, ele prepara também a cada um de nós. Não podemos viver acomodados, porque quando você se acomoda mediante o chamado de Deus, você não produz fruto.
E Jesus nos convida a cada um a produzir frutos de esperança. E nós sabemos que a única esperança que nós devemos nos agarrar é Jesus Cristo. Quem se agarra a Jesus, jamais se decepciona, porque nós vivemos num mundo que sempre nos decepcionamos e também decepcionamos, porque aqui, meus irmãos, vem a parte humana, que muitas vezes ela bate mais forte, ela age mais forte erroneamente. São justamente os desequilíbrios muitas vezes que nós temos. Nós precisamos sempre nos agarrar a esta esperança que é Jesus, para que a gente nem decepcione e nem se decepcione. Por isso, ser cristão hoje é muito difícil, porque nós somos formados, de uma maneira assim, muito difícil de aprender a interpretar a palavra de Deus nos dias de hoje. E quando a gente se agarra ao passado, aí danou tudo, onde Jesus diz: olha, vou enviar-lhe o Espírito Santo, porque é Ele que vai fazer com que você aprenda a interpretar os dias de hoje. Se nós pegarmos, meus irmãos, minhas irmãs, o tempo passado, que era um outro tempo em que nós vivemos, nós precisamos, hoje, desta claridade do Espírito Santo, para que aprenda a interpretá-la, que é a palavra de Deus, para que a gente viva melhor, viva na alegria, viva na fidelidade. Porque, meu irmão e minha irmã, a palavra verdade na Bíblia significa o quê? A palavra verdade na Bíblia significa apenas o quê? Fidelidade. Só isso. Verdade na Bíblia, toda a Bíblia, quando fala verdade, é fidelidade. E aí vem as perguntas: fidelidade a quem? Fidelidade àquele que Jesus enviou. Somos fiéis. Aqui que está a provocação nossa, que queremos sempre milagres, sempre coisas boas, sempre queremos que Deus me dê aquilo que eu peço no momento, vamos dizer, rápido, como se Jesus fosse mágico, uma magia, Peço a Jesus: Senhor, me cura. Senhor, eu estou com uma doença ruim. Senhor, me cure, me liberte. Não é assim. Não é assim. Por isso, meu irmão e minha irmã, a fidelidade à palavra verdade contida nas Sagradas Escrituras nos chama a cada um a pensar: se Jesus é verdade, eu sou fiel a esta verdade? Onde Jesus, meus irmãos, pede a cada um de nós que somos batizados e batizadas fidelidade a Ele. Quando Ele convida: ame, por que é que você odeia? Logo, eu sou fiel. Se Ele diz assim: olha, perdoe como eu perdoei, você perdoa? Quando Ele diz assim: olha, eu sou a unidade na Trindade, você faz parte dessa unidade, onde muitas vezes a gente tem uma força só para dispersar e não unir. Quando Jesus diz assim: olha, eu sou a unidade, eu sou a comunhão, você vive em comunhão, esta comunhão dá-se ou mesmo passa a comunhão em família, a comunhão no
no ambiente de trabalho, a comunhão no lazer, a comunhão na sociedade como um todo. Você vive nesta comunhão. Por isso, meu irmão e minha irmã, Jesus lança justamente um convite. Se você acredita na verdade que sou eu, então você viva a fidelidade. Muitas vezes na palavra de Deus, quando fala de verdade ou fidelidade, a gente sempre só busca aquilo que me interessa. Aquilo que me interessa na palavra de Deus, eu tento mudar um pouquinho de vida, porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela é uma lâmina, ela corta, e quando ela mexe no meu Deus, criar Deus com letra minúscula, nos convidando, mude de vida ou vai me perder, como diz a música, né? Então a gente já passa aquela página. Então é um convite a cada um a fazer um exercício para viver esta fidelidade ao próprio Jesus Cristo. E esta fidelidade, meu irmão e minha irmã, é nada mais, nada menos do que amar como Jesus amou, perdoar, ter compaixão. Compaixão. Olha, meu irmão, quem não tem compaixão vive uma pessoa tão árida, né? Quem não se ama vive uma pessoa tão ruim, árida, tóxica, muitas vezes eu não quero nem estar com, e assim por diante. Vejam, e Jesus sempre dizendo, olha, o teu coração, ele tem que borbulhar, tem que oxigenar a graça de Deus. É um exercício mesmo, que passa pelo perdão, pelo desapego às coisas ruins que nós criamos, que nós cultuamos, né? Que nós vivemos, que nós mergulhamos e assim por diante. A gente cria em situações que depois a gente tem que recorrer ao amor de Deus, e Ele vai justamente nos acolher devido à sua escolha, né? A sua escolha. Vejam a beleza da compaixão, né, que Jesus teve para com o filho pródigo. A compaixão que ele teve para o filho pródigo. E aí você tem essa compaixão para com meu irmão, minha irmã? Agora aqui, meu irmão, eu vejo que também nós, olha para você, né, como está teu coração aqui agora? Se nós formos fazer aqui um retiro espiritual, uma intercessão, como é que está o teu coração aqui agora? Você tem algum ódio? Você tem alguma pessoa que você odeia? Como é que está? Tem alguma pessoa que você não perdoa? Como é que está o teu coração? Como é que está a minha consciência? Então vejam, se nós somos a imagem de Jesus, nós temos que ter a consciência dele e o coração dele, mesmo sabendo, né, que muitas vezes somos ruins, somos leões, querendo devorar o meu irmão. Muitas vezes somos homens trepadeiras, mulheres trepadeiras. O que significa isto? Querendo subir na vida, pisando na cabeça do meu irmão e da minha irmã. Como está o relacionamento com a família? Como está o relacionamento com a sogra, com o sogro, com os irmãos, com os cunhados, com cunhadas e assim por diante? Como está esse relacionamento? Onde hoje nós somos convidados a celebrar a unidade, a comunidade de amor. E essa comunidade do amor é a família. Tanto a família, igreja doméstica, como a família reunida em assembleia, como nós estamos vivendo aqui e celebrando aqui hoje. Então cada um de nós devemos pensar como eu estou vivendo a Santíssima Trindade, que é o Pai, que é o Filho, que é o Espírito Santo de Deus. Vejam a beleza desta solenidade narrada justamente pelo autor bíblico dos
Provérbios: antes que a terra fosse feita, a sabedoria já tinha sido concebida. Por quê? Concebida por Deus. Concebida por Deus. Então, o livro, o autor dos Provérbios, da primeira leitura de hoje, vem dizer: antes de você estar aqui, de nós estarmos aqui, nós já existíamos no pensamento de Deus. Olha que beleza! Não é um peso, mas é justamente algo que vai nos fazer ser realmente continuadores da missão de Jesus. Da mesma maneira que ele enviou os discípulos para evangelizar, ele quer que todos nós batizados, que somos herdeiros e co-herdeiros da vida divina, dê continuidade à sua missão, começando em casa, vai passando, pelas brechas das casas dos vizinhos, dos vizinhos, das vizinhas, e assim por diante. Porque somos missionários do amor, somos farol, somos sal, somos luz do mundo, meu irmão. E não vamos deixar que as forças negativas vindas de fora arranquem de dentro de nós este presente maravilhoso que Deus nos deu, que foi a fé. Porque nós sabemos que muitas informações, vindas de fora, está arrancando a nossa fé, a nossa credibilidade e assim por diante. Não vamos deixar, não vamos deletar Cristo da nossa vida, muito pelo contrário, vamos agarrar ao Cristo Jesus, vivendo a beleza da Santíssima Trindade, para que a gente não perca a identidade. Sou cristão, creio no Cristo ressuscitado, creio na comunidade trinitária, assim que eu vivo. E vocês sabem muito bem que os santos, muitos santos, morreram por declarar-se cristão e credores do Cristo que não morreu, mas está vivo, presente no nosso meio. Por isto, meu irmão e minha irmã, peçamos à Santíssima Trindade que faça com que cada um de nós, ao sair daqui, saia diferente, não como chegou, saia diferente, sinta-se curado e curada. A cura dá-se na missa. Se você tem uma doença, se você tem algum desamor, assim por diante, alguma decepção, coloque tudo no altar do Senhor e saia tranquilo, meu irmão e minha irmã. Basta você querer, basta eu querer que isto aconteça na minha vida, porque nós somos apegados muitas vezes a coisas que não prestam. Nós acostumamos também com coisas que não prestam, infelizmente. Vamos nos agarrar às coisas de Deus, porque as coisas de Deus nos tornam leve e nos dá sabedoria para que a gente possa conduzir também as coisas difíceis que nós encontramos no nosso dia a dia. Que a Santíssima Trindade ela esteja sempre presente no nosso coração.